Doutor Vanderlei, a gente sabe sim das pessoas que sofrem bastante com insônia. E aquele pessoal que hiberna, né? O nosso sonolência excessiva. Isso. O oposto da insônia seria aquele cansaço crônico, aquela hipersonia que a pessoa tem durante a noite. Muitos pacientes reclamam, eles dizem, doutor, eu durmo 9, 10 horas por noite e ainda eu levanto em débito com o sono. Eu preciso de algum tempo a mais, porque eu levanto mal, quer dizer, seria o inverso da insônia, seria o excesso de sono. Como é que você vê essa parte, Israel? Porque é comum, né? Sim, sim. Não tão comum quanto a insônia, mas ele existe. Que é eu costumo falar para os residentes que assim, nós temos três grandes queixas no ambulatório de sono. Né? Ou a pessoa dorme de menos, ou a pessoa dorme demais, que é o caso aqui, né? Ou a pessoa tem um sono agitado. Né? No caso aí das pessoas que têm a queixa de dormir demais, ou de sentir muito sono, né? Existe uma série de condições que poderiam justificar, né, essa queixa de sonolência excessiva. Né? E a gente dá novamente o exemplo da apneia. Né? O paciente que tem a apneia do sono, ela pode... Isso é muito individual, porque cada um também pode se queixar de uma forma específica, mas o paciente com apneia tanto pode se queixar de uma insônia, porque não consegue manter o sono durante a noite, porque ele acorda sempre com falta de ar e tudo mais, né? Mas pode se queixar de uma sonolência excessiva. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo, ou boa parte do dia, né? E é um paciente que muitas vezes não desperta durante a noite, né? Esse paciente ele dorme a noite toda, né? Mas persiste com uma sonolência excessiva e não entende o motivo, né? Porque para ele percebe que dorme a noite inteira, né? Sem acordar, diferente do outro apneico que acorda porque tem uma dificuldade de respirar, né? Então, uma sonolência excessiva, né, diante de uma queixa de sonolência excessiva, se abre uma série de possibilidades de investigação que vai depender de um interrogatório maior, né, de avaliar se o paciente ronca, se tem algum outro sintoma, que poderia direcionar mais para uma apneia. Mas uma coisa que é fundamental, né, de se questionar quando o paciente chega com essa queixa é fazer uma pergunta que parece óbvia, mas para muita gente não é. Quanto tempo que a pessoa dorme? Né? Você dorme o suficiente? Né? A maior causa de sonolência excessiva diurna hoje é privação de sono. A pessoa dorme pouco. Por todos aqueles motivos que a gente já comentou sobre a sociedade que não quer dormir, né? Os estímulos que são cada vez mais intensos, né? Nas 24 horas do dia. Né? A coisa do trabalho, do burnout e tudo mais. Né? Então, as pessoas estão dormindo cada vez menos. Né? Isso já é fato constatado, historicamente, inclusive. Né? No decorrer dos séculos, o ser humano está dormindo cada vez menos, em média. E todo mundo está sentindo isso. O ser humano ainda não se adaptou, não houve tempo suficiente para se adaptar a esse tipo de rotina que a gente tem. Né? Então, assim, adulto, né, é de volta para aquele guia, né, que forma qual seria o tempo ideal de sono para cada um. Um adulto ele tem que dormir de 7 a 9 horas de sono, tá? Segundo os estudos populacionais e tudo mais. Né? Isso já é bem estabelecido. E o que a gente vê hoje em dia... Você poderia repetir quantas horas? Você poderia repetir quantas horas? De 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. À noite. Sim. Tá? E o que a gente vê no dia a dia? As pessoas dormindo 6 horas. Dormindo 5. Menos ou até nem dormir. Menos até. Pula à noite. Eu tinha uma recepcionista no consultório, Israel e Renato. Ela levava 3 horas para poder chegar no consultório de transporte. E quando terminava o expediente, eram mais 3 horas para poder chegar em casa. 6 horas. Quer dizer, um dia de 24 horas, ela perdia 6 horas dentro de um transporte público. Ou seja, ela chegava em casa, já estava na hora de quase voltar para o consultório. Doutor, não posso ficar logo aqui, dizer, não? Uma privação de sono violenta. Claro que a produtividade cai, né? A pessoa tem períodos de sonolência durante o dia, os cochilos, né? Exatamente. Os lapsos de memória. Então, é um complicador. E é um exemplo bem ilustrativo, né, que mostra
como um sistema acaba impondo um padrão de comportamento que e o organismo altamente lesivo. Altamente lesivo. E o organismo tentando se adaptar a uma situação anômala, né? Exato. Porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Uma pessoa pode viver no Alasca, como ele pode viver no Saara. Ele se adapta. Tem um limite. Né? Tem um limite. Então, as pessoas acabam tentando, assim, com a custa de disfunções pessoais, acabam se adaptando a um sistema que é nocivo, que é a privação de sono. Né? Exato. E sabe o que é mais perigoso? As pessoas se habituam a isso e deixam de perceber que estão sintomáticos, que estão sentindo... Sim. Ou não associam aquele sintoma ao sono. Né? Associam a um outro tipo de quadro. Por que eu estou esquecido? Será que é Alzheimer? Começa a pensar em Alzheimer. Quando a causa é muito mais comum, muito mais banal. Comum, sim. Não está dormindo. Simplesmente não está dormindo. Né? Então, essa coisa da privação de sono é tão importante, tão comum, né? Tá tão no dia a dia que eu diria que até que quando o paciente chega com essa queixa de sono excessiva, até prova em contrário, é privação de sono. Privação de sono. Tá? E com dado, né, Israel? Eu vou fazer um parênteses aqui. Você que trabalha com neurologia, as pessoas que... Uma das principais causas de desencadeamento de crises convulsivas em quem tem epilepsia, uma das causas é a privação de sono. Né? Ela se priva do sono, ela altera os mecanismos neurobiológicos de sono, né, de funcionamento cerebral, acaba predominando lá certas substâncias, como glutamato, e acaba gerando uma convulsão. Né? O sistema nervoso fica estressado. Fica estressado, sim. Constantemente. E sim. um baita facilitador para crises convulsões, epilépticas. Sim. Né? E o que as pessoas acabam fazendo, né? Isso é muito comum, né? Tentam compensar, entre aspas, no final de semana. Pois é. Aí dorme até meio-dia, né? Ou vai pra balada, vai dormir 3 da manhã e vai acordar 1 da tarde. Né? Não compensa nada, já perdeu. Esse termo compensar é um tanto perigoso, porque fica parecendo que a pessoa voltou ao normal. Né? Deu um reset. Pagou a dívida. Pagou a dívida. E não é verdade. E não é verdade. O dano está feito. A pessoa sofreu a sonolência, sofreu o esquecimento, sofreu a lesão, inclusive, em termos moleculares. Quer dizer, uma noite de sono não dormida ou mal dormida já traz lesões. Sim. O pessoal sai da balada, né? Vai dormir. Sim, a pessoa já vai sofrer repercussões no dia Para seguinte. com essa balada, meu. Eu assisti